Olá, eu sou Penha Lírio e costumo chegar aqui muito alegre, muito feliz por estar aqui. Hoje o assunto, para mim, assim, é um assunto um tanto triste, sabe? Mas não me tira a alegria de estar aqui dividindo com vocês esse momento, esse meu relato, essa minha história, né? Como eu disse, eu sou a Penha Lírio e eu tenho aqui feito os vídeos para que a gente possa eu possa dividir com vocês a minha experiência com a fibromialgia nos meus dias, já aí quase 5 anos desde que eu fui diagnosticada. O assunto hoje como digamos assim, ele é bem profundo, né? Hoje eu vou estar falando sobre uma entrevista que eu assisti por acaso. E aí vocês vão entender no decorrer da minha fala. Quando eu descobri a fibromialgia em 2018, uma das coisas que eu junto com meu esposo, decidimos foi evitarmos, sabe, essa questão de estar lendo jornais, assistindo telejornais, reportagem de assuntos polêmicos, assuntos que nos perturbam, né, porque são tantos acontecimentos mundiais, nacionais, municipais. Então, a gente está se blindando disso, principalmente no momento que eu me encontrava em 2018, numa crise, né, muito grande de depressão. Então, essas coisas podiam ainda mais mexer com o emocional. Então, foi uma coisa que nós fizemos e foi maravilhoso, porque não nos tirou do mundo, mas nos tirou de evitar que estivéssemos nos contaminando com tantas notícias aterrorizantes, péssimas, né? Enfim, a gente tem feito isso aqui em casa. Geralmente está em jogo, futebol, coisas que possa distrair. As crianças geralmente desenham filmes para crianças, porque o pequeno gosta muito. E essa semana, exatamente, hoje são, né, vou falar a data, porque é daqui a um tempo alguém assistir, poder se situar. Hoje são 9 de fevereiro de 2023. Então, eu li por acaso, nessa semana, por acaso mesmo, eu passando o olhar no Instagram e vi algumas pessoas fazendo uma referência a uma situação. Só vi, não entendi, não sabia quem era, o porquê, e também não me bateu curiosidade e prossegui o que eu estava fazendo. No mesmo dia, no final da tarde, eu peguei para entrar no YouTube, na internet, e no site do YouTube eu estava procurando um modelo de um produto artesanal que eu faço. E nisso que eu abri a primeira página, eu achei o que eu queria, porque estava na minha pasta, abri. Nisso que eu abri, apareceu do lado uma entrevista sobre aquele assunto que eu tinha visto as referências lá no Instagram. E eu resolvi ver por que estavam tanto falando sobre, né? Era uma entrevista com um dos familiares. E eu fiquei muito chocada, muito chocada com a notícia, né?
aquilo veio de encontro a mim de uma forma que me deixou muito abalada. Eu, até na hora, eu gravei um vídeo para postar para vocês, falando daquela dor. E ontem eu iria postar ontem, hoje é quinta, seria ontem na quarta. Eu iria postar, apesar de eu já ter feito um vídeo para postar ontem. E eu fiquei com aquilo, e aquilo não saiu da minha cabeça, e aquilo me tormentou, né? Não só no dia, na terça, como ontem na quarta. E hoje eu deletei esse vídeo que eu fiz, porque eu fiz um momento de muita dor, porque aquilo doeu em mim de uma forma muito forte, porque querendo ou não, nós estamos melindrosas, né? Todas essas doenças, tanto a depressão, mesmo síndromes, pânico, como foi o meu caso, como é a fibromialgia, que sempre se referem a um fundo emocional, isso de uma certa forma nos machuca, mexe com a gente, dá uma salavancada na gente. Ah, mas tem tanto tempo que você cuidou da depressão. Verdade, tanto tempo que eu tô cuidando. Mas para vocês verem que quanto ainda nós estamos sensíveis, ainda frágeis, por mais que tenha todo esse trabalho que eu tenho feito com todos esses profissionais e tudo que eu procuro fazer para mim estar bem, mas como que certas coisas atingem de uma certa forma. Então, gente, eu deletei porque ele ficou muito forte, muito, sabe, muito sensível, e eu achei melhor deletar e fazer um novo, até porque agora eu consegui me sentir melhor. Ontem eu tive também consulta com o meu médico, né? A gente faz via online, foi muito bom, eu precisava conversar com ele e isso me faz muito bem. E aí o que eu quero, o que eu trouxe trouxe isso. Por que eu trouxe isso? Porque é aquilo, sabe? Aquilo que eu havia falado dos combinados que eu e meu esposo fizemos, de nos blindarmos, evitarmos, sabe? Essas coisas de jornais, essas notícias, porque querendo ou não, a gente parece uma esponja, a gente absorve isso e fica como se fosse um tempo todo um pisca-pisca, um alerta ali na tua mente, sabe? Por mais que você queira pensar em outras coisas, se envolver com outras coisas, mas parece que aquela negatividade ela pesa mais do que teu desejo de pensar em outra coisa, de se envolver em outra coisa. Então, assim, é interessante para esse momento que a gente passa evitarmos certas coisas? Sim, evitarmos mesmo. Quer dizer que a gente vai ficar alheio ao mundo, vamos vamos ficar dentro de uma gruta, trancado dentro de casa, não vamos saber. Não estou falando isso, né? Não vamos ficar dentro de uma cápsula. Não, a gente vai viver, vai continuar vivendo, mas não necessariamente precisa, porque tem pessoas aqui em casa mesmo, antigamente, não perdia um jornal, né? Assistia jornal na hora do almoço, jornal à noite, acompanhava, entendeu? E isso a gente percebeu quanto de qualidade de vida que a gente obteve com isso, porque assim
as notícias já vêm da nossa cidade e tudo. Ainda por cima, notícias ainda de outros lugares. Passa-se por muitas e muitas coisas. E por exemplo, o comentário sobre o terremoto que houve na Síria, não estou acompanhando, mas como eu uso a internet, aparece. Nossa, terrível. Mas esse assunto, na qual me chocou imensamente, tem nada a ver com a Síria. É um outro assunto. Então, assim, mas não é da minha cidade, é aqui no meu país, é no Brasil, não é na minha cidade. Mas foi chocante. Então, então você não quer saber da vida. Não, não é isso. É a gente procurar estar envolvido com outros tipos de coisa, sabe? Ler um livro, assistir um filme, um filme interessante, um filme de comédia, né? E é muito interessante isso, porque eu me lembro claramente que a minha filha assistia uma série famosíssima, porque a gente escuta milhares de pessoas comentando sobre essa série famosa. E uma vez eu fui tentar assistir, né? E eu sou difícil de acompanhar essas coisas. E aí eu fui tentar assistir. Só que eu percebi que todas as vezes que eu assistia cada parte da série, eu chorava muito, porque acontecia sempre uma tragédia, alguma coisa, principalmente que o troço lá era no hospital. Eu falei, gente, isso parece que é pra deixar a gente depressiva. E eu chorava, porque eu sempre fui muito emotiva, desde criança, muito emotiva, né? Eu já chorei por causa de desenho animado, né? Adulta, para vocês terem noção. Então, você imagina certas situações e eu né, não sou nenhuma despreparada, que eu sei que aquilo ali é uma filmagem, toda uma ficção. Mas a história te comove, é igual o livro. Às vezes você pega um livro e se comove com ele, né? Então, assim, é interessante pra gente se blindar, assim, de estar absorvendo essas energias negativas, que são muitas, infelizmente. Nós estamos passando por um momento no mundo inteiro, né, de muitos acontecimentos. Hoje nós temos notícia com uma rapidez muito grande, né? Eu me lembro quando menina, quando recebi a gente tinha uma notícia lá que aconteceu lá não sei aonde, meu Deus, era 2, 3 dias depois, né? Porque alguém assistiu na televisão, que nem todo mundo tinha televisão, né? Rádio era o que tinha, que era mais fácil de ter. E hoje nós temos, assim, acesso ao mundo de uma forma muito rápida, né? Muito, muito, muito rápida. Então, a gente tem notícia de tudo quanto é lugar. Então, é isso que a gente tem que ter esse cuidado, tentar filtrar esses assuntos, essas notícias, para não deixar a gente pior do que a gente às vezes já está se sentindo, né? A pessoa depressiva, a pessoa ela tem altos e baixos, ela já não está se sentindo bem, ela já está se sentindo bem para baixo, bem desanimada, bem descrente, e ainda ouvindo, assistindo, vivenciando, vivendo esses assuntos desagradáveis o tempo todo. Isso parece que vai só piorando. Então, assim, hoje estou feliz por estar aqui, porque eu adoro poder conversar com vocês, adoro poder dividir meus pensamentos, as minhas ideias, né? E então,
É isso que eu penso. A gente tem que sim se cuidar, se blindar para evitar. Porque eu tô aqui, mas na minha mente tá a notícia que eu tive, né? A entrevista que eu vi, as palavras que eu ouvi, e ainda tá me doendo, né? E nem não é comigo, não é da minha família, não é nada, mas tá me doendo muito aquela notícia que eu ouvi. Então, vamos tentar, sabe? Viver só de alegria, de aparência. Não, ninguém consegue viver só de alegria e de aparência. Mas a gente tem como evitar, né? A gente tem como driblar isso para que a gente não fica mexendo em vespeiro, né? Vamos evitar? Vamos de certa forma tentar aliviar já a nossa mente, nos ajudarmos? Vamos, tá? É isso a minha dica, a minha ideia, o meu pensamento para vocês hoje. Beijo no coração, muita paz.